A gente vai ter a palestra do professor Luiz Salomão Ribas, que é professor desde 1991, atualmente é professor associado da UFSC, onde já coordenou o Laboratório de Orientação de Gênesis e também o Centro Sapiens, o projeto Centro Sapiens. Hoje ele é coordenador da rede Pronto 3D e a rede Fab Labs, associada ao MIT. Professor Salomão, subindo ao palco, chega. Bom dia. Bom dia. Ah, bom, o professor gosta de dizer bom dia. Tem uma historinha que fala assim, que o professor, quando entra na sala, no jardim de infância ou no ensino fundamental, ele diz bom dia. Os alunos todos levantam e dizem, bom dia, amiguinho, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai? Então, quando a gente entra no ensino fundamental 1 e 2, se diz bom dia, os alunos gritam, bom dia, professor. Quando a gente entra no ensino médio, você diz bom dia. Um diz bom dia aqui, 20 minutos depois diz bom dia, diz boa tarde para sacanear, né? Então vai assim. Quando você entra na universidade, você chega assim e diz bom dia. É silêncio absoluto. Ninguém diz nada. E quando você entra na pós-graduação, então, você diz bom dia, todo mundo anota. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho, o título da palestra já é bem sacana, né? Mas eu estou bem feliz em estar aqui nesse evento do XDA. Tive muito envolvimento com o ISA em 2017, né, Priscila? A gente foi... cedeu o nosso espaço na nossa revista científica, e graças à participação do ISA, a gente criou um volume especial, e volume especial ajuda as revistas a ganharem maiores notas. Nós éramos uma revista Qualis B, na última avaliação, também graças ao ISA nós somos Qualis A. Então é uma revista Qualis A hoje, né, é a revista Logo, que graças ao ISA conseguiu também galgar isso, né, em 2017. Infelizmente, eu não participei, porque eu estava morando na Europa naquela época, mas foi bem legal. Quem participou viu que valeu a pena, aquela gente toda aqui falando isso. Quero dizer que além disso tudo, quero estar aqui desde o começo, né, a Olivia me procurou para a gente ajudar a fazer isso acontecer. Eu vivo design. Design para mim é tudo, e mais feliz ainda porque eu posso hoje dizer que eu tenho sucesso. Porque antes da minha palestra eu tive uma aluna falando aqui, e o meu sucesso é o sucesso dos meus alunos. Sempre foi para mim isso aqui. A Nana deve estar por aí também, não sei onde ela está, né? Tá. Então, meus alunos é que fazem o meu sucesso, isso é muito legal. Sou da área de design, né? Sou designer com especialização em moda. Eu sou designer de moda. Não está no meu currículo ali, mas eu primeiro fui torneiro mecânico, depois eu fui ser designer de moda. Isso é bastante diferente, né? Para as coisas acontecerem. E costumo dizer que às vezes tem algumas paixões, né? Eu tenho uma aqui e quero dizer para vocês que hoje, como último dia do ano, né? 2025 começa amanhã. Aqueles que entendem um pouquinho de futebol, como eu, né, sabem que 2025 só começa amanhã, né, não começou ainda, né, com o início do Campeonato Brasileiro, quando o campeão brasileiro, né, vai jogar, certo? Então, na minha apresentação, falou-se tecnicamente do que eu era, quem eu fazia, o que eu faço tecnicamente. Eu sou muito feliz também com isso, e acho que isso para me exibir é legal. Ela falou assim que eu sou professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, mas quarta-feira eu viro o professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é muito legal para mim, a minha carreira chegando ao topo na carreira de professor, e eu sou professor. Um tempo me perguntavam qual era a minha profissão, eu era designer. Não sou mais, acho que faz muito tempo que eu não sou mais tão designer assim, sou muito mais professor do que qualquer outra coisa. Mas só que aquela formação toda também tem uma coisa que é muito emocional e tem a ver com o design thinking. Eu não sou só isso, eu sou muito mais do que aquela coisa técnica, né? Então eu amo design e inovação, amo história em quadrinhos, tá Wolverine tatuado aqui do meu lado. Olha como eu amo design.
Eu tenho o Wolverine tatuado aqui no meu braço e tenho o Juiz Salif tatuado no outro lado do braço, né? Esse aqui é o desenho da patente dele, que eu tatuei no braço também, porque eu amo quadrinhos e design. Não como queijo de jeito nenhum, odeio, não posso nem chegar perto, nem no cheiro. Sou casado com a Silvia. Meu casamento com a Silvia também é muito legal, porque eu sou antissocial, não gosto de balada, não gosto de festa, não gosto de nada disso. Infelizmente não vou ficar no happy hour, mas me acham, vocês vão me achar, porque eu não gosto de festa, não gosto de balada. Mas a gente sempre faz muita festa em casa. E essa questão de fazer festa em casa faz com que a gente comece a construir alguma coisa. Tudo que eu estou falando é para chegar no Design Thinking, para vocês entenderem. A gente se discute, sempre senta, a gente faz aniversário de casamento dia 10 de setembro. E todo ano a gente senta e diz, olha, no dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente senta e, esse ano é bodas não sei do quê, papapá. E daí, o que você vai me dar de presente com isso, né? Daí, quando eu fiz 28 anos de casado, era bodas de Opala. Eu disse para minha esposa, você vai me dar um Opala, né? Aqueles carrão, acelerar e tal. Não ganhei. Porque sempre foi muito difícil, porque sempre são coisas muito estranhas, né? Daí quando nós temos 29 anos de casados, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, chegamos lá, vamos abrir o Google para saber o que era, bodas de 29 anos de casado, bodas de erva. Disse, eu estou na UFSC, né? Tá tranquilo, esse para mim foi o mais tranquilo. E eu dei de presente para ela, no dia do aniversário de casamento, uma cuia de chimarrão e um pacote de erva. Né? A bomba era de prata, então eu fiz minha moral ali com a erva, né? A outra não sei. Sou pai do Pedro, do Felipe e da Maria. Felipe e Maria são gêmeos. O Pedro é o mais velho. Sou muito chato. Isso, os que foram meus alunos, tem vários ex-alunos aqui, vários professores, sabem que eu sou muito chato, né, Luísa? Meio ogro, né? Mas ogro xereque, que é bonzinho, sabe? Não é aquele ogro que só xinga, ele também faz carinho. Então, e sou botafoguense. Então, isso tudo tem a ver com eu entender qual é o caminho que eu tenho que tomar para fazer esse tal do Design Thinking, né? Como é que eu vou acontecer? E isso me faz vocês convencerem a seguir aquele Salo Designer ali embaixo, né? Que eu quero chegar a 1 milhão de seguidores. 3 mil eu estou perto, mas eu quero chegar a 1 milhão. Se eu conseguir mais 300 aqui, já vai um passo a mais para mim. Então, me sigam lá, Salo Designer. Às vezes eu conto umas histórias legais lá no Instagram e como a Luísa falou, no LinkedIn. Né? O LinkedIn é muito melhor. Eu tenho me dedicado muito mais a olhar o LinkedIn do que olhar o Instagram. Né? O LinkedIn é mais legal, como dizem os portugueses, mais fish. Então, esse é o título. Design Thinking is Bullshit. Eu fui dar uma palestra numa escola de ensino médio, e uma das disciplinas desse novo ensino médio aí é Design Thinking. Várias escolas têm Design Thinking como disciplina. E daí eu fui dar uma palestra convidada pela direção para falar sobre Design Thinking. Daí eu cheguei e comecei com essa frase. Isso foi parar na direção maior lá da instituição, que tinha não sei quantas escolas. Como é que o palestrante fala mal da disciplina? Eu posso falar mal. Porque muito provavelmente eu sou designer há mais tempo do que a idade da maioria de vocês. Eu sou formado há 36 anos. Então a maioria de vocês é muito menos tempo vida do que de design que eu tenho, né? E então se prostituiu o conceito do design com isso. E a principal mágica é que uma semana, um dia, um curso de imersão, eu viro designer. Essa é a pior das situações, porque daí eu aprendi, fiz um curso lá, eles colocaram um monte de coisa para eu aprender, sentamos no final de semana, fizemos uma dinâmica que todo mundo pula, meio coach para fazer isso, e virei designer. Eu sou um design thinker. Bobagem, mentira. Se você fez isso e está bravo comigo, pode ir embora, mas é a pura verdade. Né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Esse é o definição de Design Thinking. Design Thinking é uma abordagem, um norte, uma maneira de agir. Um objetivo é resolver problemas complexos com foco nas pessoas. Para tanto, soma profissionais com competências diferentes, cujo resultado se torna positivo a partir de um objetivo comum e realmente assumido por todos.
entender e atender o cliente em potencial. Isso é besteira. Isso é besteira. Essa não é a principal definição do design thinking. Mas isso fez uma empresa no mundo ganhar muito, muito, muito dinheiro com o design thinking. Qual é a empresa no mundo que ganhou muito dinheiro com o design thinking? A 3M. Sabe o que fazendo? Ups. Carregando. Vendendo post-it. E daí o design thinking fica em vender post-it. Puxa, que legal, tem muito post-it, é fácil, né? Vamos colar na parede e tal. E daí saímos dali todos felizes porque resolvemos um problema. Resolvemos o problema da empresa, juntamos vários profissionais e um coach que é o gestor de tudo isso e fez isso. Cara, eu estou dizendo que a gente pode fazer design thinking e as meninas aqui da Sensorama fazem design thinking todos os dias, né? Da forma certa. E não de colar post-it e depois dizer assim, está tudo pronto. Porque elas usam uma ferramenta, que a gente vai falar de uma ferramenta que eu tenho certeza que elas usam, e os outros que vão falar aqui também usam essa ferramenta, que é uma das principais ferramentas de design, e eu fiquei muito, mas muito feliz com a palestra da Luísa, porque eu me vi na sala de aula falando algum desses conceitos para elas. Né? Coisas que eu falei na aula, elas estavam aplicando aqui. Elas diziam, o Salomão é um chato, as aulas dele são ruins, mas eu vi que aquilo lá, ó, entrou lá um pouquinho, e elas estão usando isso aqui, até como ganhar dinheiro, que na UFSC era pecado dizer, né? Então, e eu sempre fui achatado por isso. O Salomão quer fazer os alunos ganhar dinheiro, tá louco, né? Aqui é a Universidade Federal. Mas estou lá há 33 anos, certo? Eu gosto dessa definição. Essa definição é a mais legal, é a que me deixa mais contente. Design thinking não é uma receita pronta. Vamos voltar ao que a Luísa falou aqui. A Luísa veio aqui, falou e todo mundo esperou que ela ia ensinar, ia trazer uma planilha aqui e dizer, ó, agora você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquele outro. Não existe isso, não existe receita pronta. Até porque eu penso de uma forma, vocês pensam de outra forma. Tem um autor que também faço meus alunos lerem, e eles ficam muito pé da vida, porque é um filósofo de 1653, o René Descartes, que diz o seguinte, que não existe no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso. Mesmo aqueles mais difíceis de se satisfazer, estão contentes com o que têm. Então, todo mundo tem bom senso. E o meu bom senso é melhor que o seu. Também uma outra aluna minha aqui na primeira fila, né? A Júlia, que ousada, tem um carro elétrico. Nossa, quando eu digo, olha, quem tem um carro elétrico, ela tem um carro elétrico. Nossa, coragem. Então, fomos construindo essa história. E daí diz assim, mas um convite que otimiza a capital intelectual das pessoas, esse quando está no colchete é grifo meu, eu que escrevi, não é do contexto, e das organizações ao permitir que façam mais e melhor. Mais para quem? Mais para dentro, mais para fora, mais para o seu consumidor, mais para ganhar dinheiro, mais para atender a sociedade. Hoje se fala, né, nas famosas sopas de letrinhas, tal de ESG e não sei o que lá, precisa se entender isso. Eu odeio o sobrenome para design, design social, design ecológico, design sustentável. Se design não for social, não é design, se não for ecológico, não é design. Eu tenho que construir tudo para mudar o mundo e para fazer o mundo ser melhor. E é isso que o design faz. E isso custa caro, custa muito caro fazer isso. E por isso a gente tem que fazer design thinking de verdade, e não qualquer design thinking. Certo? Aí sim, design thinking funciona. Se eu pensar que não é uma receita pronta, que eu chego lá e colo, e depois, quando se fala em negócio principalmente, se fala naquele famoso Business Model Canvas. Já ouviram falar? Já fizeram aquele business? Sabe o Osterwalder, conhece aquele cara? O cara é um gênio, porque ele criou um canvas que é linearizado, obriga a se fazer de uma forma, numa sequência, há 21 anos atrás, não mudou absolutamente nada, e nós, trouxa, continuamos usando e pagando para ele para usar. 21 anos e não mudou nada. O mundo não mudou em 21 anos? Será que a gente tem que continuar usando esse tal de Business Model Canvas desta maneira, desta forma, e do jeito que ele colocou no livro dele? Sou contra.
Gosto do Canvas Business Não? Gosto, acho legal. Mas tem que se repensar, tem que mudar, tem formas para isso fazer. Aí sim eu tenho Design Thinking de verdade. Aí sim não é mais bullshit. Certo? Porque design é metodologia. E metodologia é ciência, é filosofia. E é um grande diferencial. Quando eu fui fazer faculdade de design, foi meio por acaso que eu entrei no curso, eu nem sabia o que era aquilo quando fui fazer, e o professor, no primeira sexta-feira que eu tinha aula, ele dizia assim que o engenheiro olhava uma obra de longe, o arquiteto olhava de cima, e o designer olhava no mesmo nível, entendendo. Para mim isso foi fundamental para eu entender que nós temos metodologia e, buscando a fala das startups, né, podemos errar rápido. Conseguimos errar rápido porque conversamos com as pessoas. Pessoas são fundamentais para isso. Então, design é metodologia. E metodologia, principalmente ágil. Ágil não quer dizer rápido. Tá? Ágil quer dizer que é fácil de trabalhar com ele. Claro, gera rapidez, mas é muito fácil, né? E daí a gente tem que agradecer a 3M o post-it, né? Que eu posso tirar o post-it daqui, colar aqui, colar lá. E hoje o pessoal do Miro deixou a 3M meio puta, né? Porque não precisa mais de post-it de papel, eu pego no Miro e vou lá e coloco ele digital e acabou e resolveu todos os meus problemas. Gestão visual, bastante importante isso, né? Somos designers, nós temos que desenhar. Um designer tem que desenhar. É no computador, é na mão, é no quadro, ele tem que saber desenhar o seu projeto. E o conceito de desenho é o conceito de projeto, não de debuxo, não de burrar, não draw. Draw é de burro, é debuxo, é rabisco. Agora, desenho é projeto, é design. Então, há gestão visual. E nunca sozinho. Nunca trabalhe, nunca brinque, nunca se divirta sozinho. Sempre co-criativamente, colaborativamente. Sempre tenha pessoas envolvidas no seu processo. E essas pessoas podem estar junto com você ou do outro lado, sendo o cliente, como a Luísa falou. Eu vou entrevistar o cliente do meu cliente. Ui, né? Então eu estou lá, estou convivendo com ele. Isso é um pouco também do design thinking que a gente quer. E TBC. Essa é a ferramenta que o designer nunca pode esquecer. Sabem o que é TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Sempre não vão fazer nada dentro de uma sala fechado e dizendo que eu estou fazendo design thinking, porque eu vou chegar daqui com uma solução, e depois que você saiu ali para o coffee break, que é de fazer network, você esqueceu o que os post-its diziam aqui dentro, se você não tirou a bunda da cadeira para ir lá validar. E o nosso mantra, se a gente também buscar o conceito de startup, é validação, validação, validação. Não produzo nada para o umbigo de vocês, a não ser que vocês tenham um umbigo muito experiente. Né? Porque o umbigo experiente ajuda você a fazer coisas assim. Então, não pode ser aquele umbigo que fica sentado atrás do computador também, né? Aquele que vai para a rua, que visita. Então, TBC é fundamental. E eu gosto de ler isso em todas as minhas palestras, porque isso é muito antigo, mas muito atual. E isso leva àquilo que a gente vai trazer a brasa para a minha sardinha daqui a pouco. A ciência do arquiteto, aqui eu coloquei entre grifo designer, é ornada de muitas disciplinas e vários saberes, estando sua dinâmica presente em todas as obras, oriunda dos restantes de todas as artes. Nasce da prática e da teoria. A prática consiste na preparação contínua e exercitada da experiência, a qual se consegue manualmente a partir da matéria, qualquer que seja a obra de estilo cuja execução se pretende. Por sua vez, a teoria é aquilo que se pode demonstrar e explicar as coisas trabalhadas proporcionalmente ao engenho e à racionalidade. Não se vive só de prática, não se vive só de teoria. A universidade é fundamental e a prática é fundamental. Ah, eu não preciso da escola, não preciso. Ah, eu sou designer porque eu fiz um curso no YouTube, né? Não, eu preciso também. Eu sei desenhar bem, né? Eu sei mexer no Photoshop e assim por diante. E agora até o Photoshop se mexe sozinho, né? Você disse, faça isso, ele fez, né? E não sei se vocês viram lá um detalhezinho na minha palestra, não usei o ChatGPT, tá? Não usei. Então, isso aí. Olha esse texto, não é atual? Vocês acham que esse texto aqui é atual ou é antigo? Antigo pelo texto, né? Mas não é uma condição atual que você tem que ter teoria e prática juntos? Tem ideia de quando isso foi escrito?
Alguém quer chutar? Chutem uma data, um ano. 1996? Hein? Alguém mais tem uma data? 1880. Só mais uma chance, menos que isso. Não, 1880 aqui, então quem dá menos? 1700. 27 a.C. Isso foi escrito por Marco Vitrúvio. Sabe o Vitrúvio, o homem vitruviano? Sabe? Ele escreveu isso no Tratado Geral da Arquitetura em 27 a.C. E está totalmente atual. Não vivemos sem teoria e prática conjuntas. Precisamos disso para as coisas acontecer. E puxando a brasa para a minha sardinha, formação em design é fundamental. Precisamos fazer cursos de design. Um curso superior, um curso técnico, um curso de formação, uma pós-graduação, alguma coisa. Porque melhora o conceito visual, o conceito estético. E eu não trabalho só com estética e só com visual. Não, claro que não. Mas eu trabalho com conceito. E design é conceito, design é método, é metodologia. Por isso eu estou na universidade e fui designer, vários produtos, patentes de produto, marcas registradas, muitas coisas feitas, mas ser professor para mim é muito legal, porque eu consigo passar um pouquinho do que eu tenho para os outros e vocês podem aprender com os meus erros e o meu acerto. O Descartes mesmo, aquilo que eu falei do bom senso, diz assim, que meu objetivo não aqui é ensinar para ninguém, é ensinar como é que funcionou para mim. Se vocês gostaram de como funcionou para mim, legal, vou ficar feliz. Se vocês gostaram de parte do que funcionou para mim, legal, vou ficar feliz. Se vocês odiaram o que funcionou para mim, legal, vou ficar feliz, porque vocês aprenderam como não fazer. Então, vão para a escola, busquem a escola e usem da escola. Não dá para ser só estar lá para pegar o diploma. Usem das oportunidades que a universidade te traz, que a escola te traz, que os cursos te trazem, que pode ser à distância, pode ser lá, desde que você tenha competência para buscar o conteúdo. Então, puxando a brasa para a minha sardinha, estar na universidade é fundamental para que isso aconteça. Então, design é metodologia, e o Descartes, aquele cara que eu falei, diz que design a metodologia é um conjunto de métodos. Os métodos estão aí, vocês já viram, né? Vários aí, que quem estudou, fez faculdade, viu Bonzip, Munari, blá, 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 blá. Ferramentas estão aí, como o Canvas, do Business Model Canvas, como Brainstorming, e as técnicas são aquelas como você aplica isso. Então, vai de você também usar os melhores métodos de ferramenta e aplicar com as melhores técnicas que são suas. E qual é a melhor metodologia que existe? A minha. Todo mundo tem essa resposta. A melhor metodologia é a sua, porque você construiu, porque você estudou, porque você teve teoria e porque você praticou e validou ela. Então, essa é a importância e não ficar dizendo que eu estou fazendo design thinking o tempo todo. Então, vem aquela máxima, defina primeiro o problema. Só tenho 3 minutos e meio e faltam mais 46 slides. Será que eu tenho que definir primeiro o problema? Será que funciona isso? Nem sempre. Às vezes eu tenho que buscar uma solução já existente, coisas para acontecer. Será que tem um problema emergente? Definir o problema é fundamental, mas não é a coisa mais importante. Porque o pensamento humano, ele é vendido como linear. Você na infância até o ensino médio, é colocado como cíclico, mas na verdade o Homo sapiens sapiens nós, que somos nós, pensamos não linearmente. Se eu começo a colocar tudo muito em ordem, fica difícil de achar o melhor resultado. Por isso, a gente trabalha com caos e ordem o tempo todo. Quando há caos e ordem simultaneamente, na medida certa, a auto-organização ocorre. E a gente vive num mundo caótico. Onde o caos, o chamos, vai se organizando e a ordem vem para se quebrar e construir criatividade, inovação, design e até a vida. O D. Hook fala que não há a menor dúvida em minha mente que caótico nós somos, caóticos nós vamos permanecer, caótico o mundo é, e caóticas as nossas instituições têm que se tornar. É o caminho da vida, desde o começo do tempo, é o único caminho para um mundo sustentável nos séculos por vir. Enquanto a vida continua a evoluir para uma sempre crescente complexidade. Nós vivemos num mundo complexo, mas não confunda o complexo com complicado. Inteligência artificial, que também
falei um pouquinho, vou falar um pouquinho também, todo mundo tem que falar um pouquinho sobre ela, né? É super complexa, mas a função dela é descomplicar. Então, a complexidade do mundo, o caos que ele existe, vai ter que ser organizado para que se descomplique. Então, vivemos no mundo caótico, precisamos entender disso, que precisamos ter caos e organizá-lo da melhor forma, da minha forma, do jeito que eu gosto de organizar, certo? Agora, um merchanzinho só para vocês. A minha tese de doutorado falava sobre isso, sobre os 4 P's do design. É uma tese que está à disposição na Universidade Federal de Santa Catarina. Se vocês tiverem muita vontade de ler uma tese de doutorado, vocês esperem essa vontade de passar, porque essa é uma droga. Tá? Eu já escrevi há mais de 20 anos, tem muita coisa ruim lá. Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim, não vale a pena. Os artigos que eu escrevi depois são melhores do que isso. Mas a base era essa, que isso é bastante importante. Eu tenho que ter um panorama, que é uma situação de mundo. Eu tenho que ter um problema, que é uma dificuldade que o mundo enfrenta, que o meu cliente enfrenta. Uma proposta de valor, o que ele vai entregar, que não é financeiro. E um produto, que é o fim último, que pode ser um serviço, pode ser qualquer outra coisa. Mas esses 4 P's, trabalhando com eles de forma não linear, como apresentado aqui, numa base meio ameba, né? Tudo isso vai facilitar o teu processo. Se quiserem ler a tese, leiam, mas não aconselho. E tudo isso a gente discute para chegar numa fórmula que daí eu vou colocar a minha definição de design. Tá? Essa é a minha definição de design, eu uso para tudo que eu faço isso. É conjunto de métodos, técnicas e ferramentas, metodologia, que eu tenho que fazer com o uso de teoria e prática, mas de uma forma marginal. Nós precisamos sair da caixa e ser marginais. Não damos para andar na linha, não podemos fazer as coisas acontecerem uma atrás da outra. Temos que ser marginal. Só que eu só consigo fazer isso dividindo tarefas, co-criando com o meu usuário, com o meu cliente, com pessoas que estão próximas de mim e com designers, concorrentes inclusive, que podem trabalhar juntos no processo. Mas eu só faço isso se eu tiver empatia. Né? O designer tem que olhar o mundo não com os olhos das outras pessoas, mas sim com o coração das outras pessoas. Então, olhem o mundo com o coração dos outros e co-criem com eles. Vai ser fácil. Mas eu só consigo fazer isso se entender da coisa mais importante que é para o design: cultura. O mundo vive de cultura, a cultura emociona, a cultura faz o mundo viver. Nós não mudamos mais geneticamente, mas mudamos culturalmente todos os dias. Daí falam geração X, Y, Z, barará, 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 que estão diminuindo, reduzindo os seus tempos, né, de anos para isso acontecer, e a cultura está mudando o tempo todo. E tudo isso elevado a TBC, elevado a tirar a bunda da cadeira. Né? Então, para que serve o design, então? Para que serve o design, então? Essa é a minha opinião. Design não serve para nada. Só que se ele não está ali, ele faz uma falta, certo? Então ele tem que ser invisível. Se fala em design invisível, né? Design não serve para nada. Mas se ele não faz parte da solução, todo mundo vai sentir falta dele. Certo? Isso é o mais importante. E eu até acho que consegui terminar quase no tempo. Design thinking, it's not bullshit. Né? Faça certo e faça bem. Obrigado.